Pamela, pega a Bíblia do Breno aqui, que ele esqueceu aqui, por favor. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, olha o tema aí, ó. O tema da mensagem de hoje é o tema do primeiro vídeo. Nós trabalharemos ao longo desse ano com a Juventude Zion, um tema nova mentalidade. Será o tema da nossa conferência, será o tema da mensagem de hoje, mas também será um tema que nós trabalharemos ao longo de todo o ano, com vários enfoques, com várias formas diferentes, porque cremos que como geração, como juventude, precisamos crescer no entendimento do que é realmente ter uma mente como a de Cristo. E dessa forma, quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, nós iremos ler a partir do versículo número 5, justamente falando sobre este tema. Glória a Deus. Aleluia. Ó, tem até uns fiozinhos atrás, ó. Isaac, tem a versão NVI aí? Se tiver, fica melhor. Ai, NA. Glória a Deus. Filipenses 2, a partir do verso número 5. Amém. Glória a Deus. É NVI atualizada já, mas amém. Amém, todos acharam? Filipenses 2, a partir do verso de número 5. Né? Quem tiver sem a Bíblia pode ler pelo telão. Então assim diz a palavra do Senhor. A minha tradução é a NVI mais antiga, né? Ela atualizou em 23. E diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, adorando, louvando ao Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, uma alegria tê-los aqui. E agora eu peço a sua atenção, que você possa se concentrar. Garanto que eu vou ser breve. Né? O pessoal pega muito no meu pé para falar demais, mas hoje eu vou ser breve, garanto isso. E eu creio que Deus tem algo para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, como vocês viram, David e a Pamela são os nossos vices, e também para fazer uma observação, porque tem dois casais que também vão nos ajudar, que não puderam estar aqui essa noite, mas estarão conosco ao longo do ano, que é principalmente o Jefferson e a Adriane, que vão liderar nosso grupo de louvor. Temos o Vicente e a Viviane, que vão nos ajudar na parte financeira. Eu creio que será um ano muito produtivo, em nome de Jesus. Meus irmãos, nova mentalidade. Por que falar de uma nova mentalidade? Mas eu não sei vocês, mas sinceramente, ultimamente o Espírito tem me incomodado muito ao analisar a nossa geração. Estamos pregando para jovem, eu sei que todo mundo está aqui é jovem, tem uns jovens que estão com a vida mais adiantada, mas todo mundo é jovem. E a nossa geração é a famosa geração chamada geração Nutella, é a geração floco de neve, geração mimada. E existe uma mentalidade por trás dessas falas, e existe uma mentalidade que nós vivemos em o nosso contexto de mundo hoje. Que a parte que mais me preocupa não é existir uma maneira como o mundo e a sociedade pensam, mas é perceber que a maneira como a sociedade pensa tem influenciado nós que estamos na igreja. Porque aqui eu quero deixar algo muito claro para o meu e para o seu entendimento. Efésios 2 nos deixa algo muito claro que Paulo afirma aos nossos corações. Existem os filhos da ira, que são governados pelos principados e potestades do tempo presente, ou seja, tem os filhos de Satanás, e existem aqueles que foram alcançados pela graça, que são os filhos de Deus e os filhos da luz. Só existem esses dois tipos de pessoa. Dentro desses dois tipos, aí nós temos várias personalidades, traços, vocações diferentes, mas existem essas duas classes de pessoas efetivamente no mundo: os filhos de Deus e os filhos da ira, os filhos do mal.
E são duas coisas que não se conversam: luz e trevas, bem e mal, filhos de Deus e filhos do diabo. O problema é que, na teoria, nós que seríamos os portadores da luz, da esperança para o mundo, já que nós carregamos o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo em nós, ao invés de iluminarmos os que estão em escuridão, temos deixado a escuridão adentrar nas nossas vidas e cegar os nossos olhos. Eu confesso que eu fico extremamente triste e preocupado em saber que na história do Brasil, esse é o período com o maior número de evangélicos, é a geração que mais teve acesso ao Evangelho. Mas quando a gente liga a TV, quando a gente coloca na playlist das top 10 músicas mais ouvidas do Spotify, parece que o mundo, e que o Brasil principalmente, que a gente está no Brasil, vamos falar de Brasil, está completamente na mão de Satanás. Porque é só música, porque se você ouvisse um MPB dos anos 70, existia uma letra ali coerente, existia uma filosofia, uma coisa que você como cristão poderia olhar e absorver, mas ouvir a Anitta hoje é meio difícil. É uma realidade triste que a gente vê o Brasil em um declínio moral cada dia pior. Mas isso ainda é uma coisa subjetiva. Numericamente, nós temos dados que também nos preocupam, porque a nossa geração, não somente temporal, mas também a geração, a famosa geração Z, a galera que nasceu de 95 a 2010, alguns vão colocar um pouco antes, um pouco depois, mas também parte dos milênios, é a geração estatisticamente que mais sofre com depressão, ansiedade, que tem a maior taxa de suicídio. Ou seja, os jovens brasileiros hoje têm maior índice de jovem, a galera da nossa idade, que sofre com depressão e ansiedade do que o pessoal de 40 anos. Tem mais adolescente sofrendo depressão e ansiedade estatisticamente do que o pessoal de 40, 50 anos, que na teoria teria muito mais preocupações da vida. E por que isso? Por que vivemos isso? Como o Evangelho de Cristo cresce no Brasil? Como o número de jovens que enchem estádios e congressos aumenta no Brasil? Mas as coisas pioram. Eu confesso que para mim não faz sentido, não é coerente. A gente sabe que nesses números, principalmente de depressão e ansiedade, existe a questão da doença, tivemos a pandemia, e é uma variável importante que a gente tem que levar em consideração. Mas eu também percebo que a nossa geração é uma geração que, ao ter acesso a muita coisa, ela não precisou lutar para conquistar, mas recebeu muita coisa, muita facilidade. Ao mesmo tempo, por isso, recebe muita pressão e tem acesso a muita informação. Ela se torna uma geração mimada, em certo aspecto, e ao mesmo tempo uma geração rasa em outro aspecto, porque ela tem muita informação, mas ela não é profunda em nada. Então todo jovem dá um Google e descobre a doença que tem, né? A melhor coisa que tem é consultar o médico Google quando está doente. Sempre vai indicar que você tem uma doença que vai te matar, normalmente, né? Você está com gripe, o Google diz que você tem um câncer, vai morrer. Confiável. Mas a realidade é que nós somos uma geração dessa facilidade. A galera que está na faculdade fazendo trabalho com o ChatGPT, que está no colégio. Eu ainda peguei vagamente um período. Eu me sinto até... Eu sou novo, mas eu agradeço a Deus. Eu lembro de eu, ali na pré-adolescência, usando o Barça para fazer trabalho. Talvez alguns não conheçam a Barça. O pastor conhece, o pastor lembra. A Barça era umas enciclopédias zona antiga, que antigamente não tinha Google, tinha enciclopédia gigante. E aí eu lembro de eu em casa lá fazendo, minha mãe me ajudava, né? Me dava os tiques lá, eu usando folha de papel ao maço, fazendo à mão. E eu percebi, assim, 10 anos pra cá, hoje em dia o pessoal nem escreve mais o trabalho. O ChatGPT faz, a pessoa cola no Google e já imprime e entrega. O pessoal não tá fazendo nem mais a capa hoje em dia do trabalho. Então é uma facilidade muito grande. E essa facilidade que nós temos tem nos deixado rasos. Rasos no nível de conhecimento. Rasos em profundidade. E na teoria isso deveria nos fazer o quê? Ser humildes. Mas não. Como a gente tem acesso a um monte de informação, acha que sabe um pouco de tudo, também nos tornamos uma geração que é arrogante. Que não ouve os mais velhos, porque acredita que porque nós temos o domínio da tecnologia, a gente sabe dar um Google,
e eles não? A gente sabe usar o Instagram, eles ainda estão no Facebook. A gente acha que somos uma geração, somos superiores, somos mais inteligentes, mais desenvolvidos. E essa é uma realidade que carrega o nosso coração. Porque se talvez você não pensa assim, não se sente assim, e glória a Deus, a realidade é que esse lugar de superfície é parte do nosso estilo de vida. Somos rasos. E qual é o problema? Que isso afetou a nossa fé. Eu até estava conversando com o David essa semana aqui. Essa semana eu elaborei uma frase. Que a nossa geração é a geração dos crentes que são nadador de poça d'água. É a galera que se sente o Michael Phelps nadando em poça d'água. A gente vai num culto, sente um arrepio, dá um worship, dá um yes, Jesus, glória a Deus e pronto, irmão, se sente o super crente. A gente é a galera que, decorei um versículo da Bíblia, decorei um texto, sei falar ele de cabeça e se sente um super crente. É a galera que acha que porque frequenta muito culto, participa de muito movimento de jovem, decorou alguns textos da Bíblia, pronto, é um baita crente, parâmetro. E a verdade é que não é isso. O chamado de Deus para a nossa vida não é só isso. E acredite que quanto mais maduro e profundo na fé você estiver, quanto mais você aprofundar, menos arrepio você vai sentir. Porque uma criança, e a gente tem a bebezinha aqui, belezinha, ela faz o quê? O que ela quer. Ela está andando aqui, ela só faz o quê? O que ela quer. Criança não faz, o pai luta para fazer o que tem que fazer. A criança quer fazer a vontade dela. O adolescente, ele está naquele conflito. Algumas coisas ele entende que tem que fazer, mas ele evita ao máximo, porque ele quer fazer o que quer. Ele quer sentir, ele quer ter sentimento para fazer. Ele só faz com sentimento, ele é intenso. Mas aí chega a mocidade, chega a vida adulta. E o boleto, não espera tu querer ou não pagar ele. Você tem que pagar. A conta de luz não se paga sozinho, irmão. Você paga ou ela corta, Ninguém vai esperar tu estar com vontade de trabalhar. Ou você acorda cedo, vai pro trabalho, irmão, ou você pega o seu banquinho e sai de mansinho. Não tem escolha. Porque o lugar de maturidade é um lugar que você entende que tem que fazer o que precisa, não faz o que quer, mas faz o que precisa ser feito. Você não se move mais por sentimentalismo. Você se move por compromisso. Você se move por convicção daquilo. Mesmo sem sentir, você continua. E é essa mentalidade que precisa ser enraizada em nossos corações. O mundo diz que para você ser feliz, você tem que fazer o que você quiser. Mas o que Jesus nos ensina é que a fórmula de uma verdadeira vida feliz e de sucesso é num caminho bem oposto disso. No capítulo que nós lemos, a partir do verso 5, Paulo vai justamente chamar a atenção dos irmãos de Filipos, que viviam um período de conflito, que viviam um período de divisões na igreja, tinham algumas turbulências na igreja, apesar de ser uma igreja muito vívida e fiel. Então Paulo vai relembrá-los da razão da sua esperança. E ao relembrá-los sobre a razão da sua esperança, Paulo vai trazer o grande exemplo de fé cristã, que é Cristo. Nós não nos chamamos cristãos por acaso. Nós temos essa nomenclatura porque nós seguimos a Cristo. Quando esse nome cristão surgiu, e em livro de Atos vai citar que os primeiros a serem chamados assim foram os irmãos da igreja de Antioquia, era um termo pejorativo. Olha lá, os pequenos cristozinhos lá, os cristãos, ha. E com o tempo a igreja incorporou esse nome, sim, aqui estão os cristãos. São os pequenos cristos, são as cópias de Cristo. Mas carregar isso, meu irmão, não é algo muito fácil. Você já parou para dimensionar quão grande é a tua responsabilidade quando você bate no peito e fala, eu sou cristão. Eu sigo a Jesus Cristo. Que Cristo é esse que nós seguimos, que não tem transformado a nossa vida?
Que Cristo é esse que nós seguimos então, que tem nos feito ser uma geração de crentes egoístas, que enquanto milhares passam fome no Brasil, estão satisfeitos em suas megas igrejas, sem se preocuparem. Que tipo de cristãos somos nós, que estamos tão satisfeitos com o nosso culto de domingo, que esquecemos de transbordar na vida dos nossos colegas de trabalho na segunda-feira? Que Cristo é esse que nós seguimos? Porque o Cristo de Paulo, ele não vivia dessa maneira. O Cristo de Paulo não vivia a vida de uma maneira egoísta. O Cristo de Paulo não vivia uma vida buscando seu conforto acima de tudo. O Cristo que Paulo prega, que os evangelhos anunciam, que morreu na cruz por nós, que nos deu vida, que está reinando com o Senhor nos céus, não é esse Cristo que a nossa mente cria, que só serve para nos abençoar e deixar a gente viver a vida como a gente quer, de uma maneira libertinosa e ir para o céu depois. O Cristo que morreu na cruz para nos dar vida, que é Senhor sobre todas as coisas, é um Cristo que nos chama a renunciar, é um Cristo que nos chama a sacrificar, é um Cristo que nos chama a fazer tudo aquilo que a minha só natureza não quer fazer. Por isso Paulo chama a atenção desses irmãos: tenham em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma atitude de Cristo Jesus. As traduções em português, elas trazem várias diferenças para esse termo. Algumas falam, tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outras têm em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A NVI mais antiga, que é a que eu tenho, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a palavra original, ela traz essas três formas de realmente interpretar o significado da palavra phroneo em grego. Tanto pode ser o entendimento, modo de pensar, pode ser sentir, pensar, e pode ser procurar se esforçar por algo. Então as três interpretações estão corretas e se complementam. Porque o modo de pensar em Cristo era um estilo de vida que gerava nele uma atitude, que era alimentada pelo sentimento de amor que Cristo tinha pela nossa vida. Então, ter em nós a mesma atitude de Cristo Jesus não é simplesmente pensar, mas é agir. É ter uma mentalidade que gera ação. Eu falo isso por quê? Porque parece meio óbvio. Mas para a geração das frases motivacionais, nós estamos cheios de frases de efeito. Estamos cheios de solução. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, vai ter muito irmão solteiro que já deu conselho para a gente namorando. Mas ele mesmo não tinha namorado, ou o namoro que teve deu errado, ou nunca namorou. Eu sei que acontece, porque eu sou um desses. Mas isso demonstra muitas vezes como a gente está cheio de teoria na cabeça. A gente tem a solução, mas não aplica. Se tu me perguntar, Mateus, como é que tu faz para emagrecer? Eu sei te dizer. Eu vou ter que correr, ir para academia, fazer uma dieta. Já fiz dieta antes, funcionou. Dói, é difícil. Eu vou te dar a receita. Mas visivelmente nesse momento, não estou aplicando. Daqui a 6 meses vocês vão ver a diferença. Em nome de Jesus aqui, ó. É um compromisso. Mas nós somos uma geração cheia de ideias. E glória a Deus pelas boas ideias, pelas boas informações. Mas ideia não transforma ninguém, se não virar atitude. Se eu e você não pegarmos o conhecimento que temos de Deus e transformarmos em atitude, nossa vida nunca vai mudar. E é por isso que muitas vezes a gente vive uma fé igual roda de hamster. Não sei se vocês já viram, em filme tem muito americano, né? Que eu nunca vi um hamster de verdade, mas nos filmes tem direto. Aqueles hamsterzinhos ficam correndo em círculo. É a nossa vida. Quando a gente não absorve esse conhecimento e transforma em atitude, não transforma em ação. Cristo não tem filho de gente que pensa bem. Deus tem filho de gente que tomou atitude e posicionamento. É um jargão antigo que meu pai sempre falava: de boa intenção o inferno está cheio. Não adianta tu ter uma boa ideia se você não vive aquilo. Como o pastor Hugo sempre nos diz quando está aqui conosco, a gente tem que encarnar essa mensagem, ou seja, tirar ela da teoria, do papel, e tomar ela e gerar algo nela. Encarnar como Cristo encarnou. Agir. Ele não chamou a gente para viver um monte de teoria.
mas para viver uma prática de vida. Cristo não tinha uma teoria de como salvar a humanidade. Ele veio e salvou. Ele veio e agiu. Então, se nós quisermos viver com uma mente diferente, nós precisamos ter atitude. Nós precisamos ter posicionamento. Ter a mente de Cristo não é apenas conhecer versículo da Bíblia. É estar tão cheio do Espírito Santo, é estar tão cheio do conhecimento, a ponto de transbordar e viver, praticar aquilo. Não de uma maneira legalista, seguindo regras, mas realmente encarnando o conhecimento de Cristo que nós temos e transmitindo isso, vivendo isso, transbordando isso. E acredite, meu irmão, que esse processo não é fácil. Porque se nós quisermos ter essa mente de Cristo, viver essa atitude, o que Paulo nos ensina é que Cristo, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então a segunda coisa que Paulo nos mostra, do verso 6 ao 7, é que se a gente quer ter uma mente de Cristo, nós precisamos ter atitude e posicionamento. E o primeiro passo para isso é se esvaziar de si mesmo. Mateus, como assim esvaziar de mim mesmo? Em rápidas palavras, em uma frase, você tem que deixar de ser a sua prioridade. Ué, Mateus, mas como assim? Não é todo mundo que fala o tempo todo que você tem que ser sua prioridade, não sei o quê. É verdade. Mas você é filho de Deus, não é filho do mundo. Então você não pensa da mesma maneira. Também não estou dizendo que é para tu não cuidar de você, pelo amor de Deus, não é isso. Não é porque eu estou aqui gordinho falando isso, você vai falar, por isso que ele está gordo, tá vendo? Não se cuida, não é prioridade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que por trás dessa frase do você ser sua prioridade, existe uma mentalidade diabólica que quer colocar você no centro da sua vida. Qual é a grande tentação de Satanás lá do Éden? Se você comer do fruto, vai ser como Deus. Ou seja, você não precisa de Deus, vai ser seu próprio Deus. O que ele tenta dizer pra gente hoje? Vai ser feliz, você tem que ser sua prioridade, não tá nem aí pros outros não, cuida de você, foca em você, é tudo sobre você. E essa é uma das grandes mentiras que dominaram a nossa geração, e que eu creio que isso tem feito muita gente viver de uma maneira vazia. Porque buscar a felicidade dentro de mim mesmo é tipo cavar um poço onde não tem água, você nunca acha. Não tem como eu procurar a solução para a minha vida sendo eu alguém caído. Como é que eu vou buscar salvação em alguém que é condenado? Não faz sentido. Sabe, não é sobre nós, é sobre Ele. E é isso que Cristo nos mostra. Cristo era Deus, mas por amor a nós e obediência ao Pai, Ele se esvaziou da sua glória. Se esvaziou da sua divindade, se fez ser humano, se fez mortal, sofreu na cruz. Cristo teve fome, Cristo chorou, Cristo foi um bebê. Gente, nós estamos falando do Criador do universo, como um bebê numa manjedoura. Isso é tão glorioso, isso é tão bonito, isso precisa nos constranger, porque nós somos dono de nada, nem do nosso nariz direito. Achamos que temos condição de humilhar os outros, de pisar nos outros, de bater no peito. Eu resolvo, eu dou o jeito, eu sou o cara, eu sou a mulher. Misericórdia, meu irmão. Será que somos tão orgulhosos a ponto de sermos cegos? E acharmos que em nós mesmos tem a solução e as salvações para a nossa vida? Achar que sozinho a gente consegue vencer o mundo? Achar que sozinhos nós podemos ser felizes? Se nós quisermos ter a mente de Cristo, Cristo precisa ser o centro da nossa vida, não nós. E acredite que existe uma diferença bem grande entre falar que Jesus é o centro da minha vida e viver. Porque tem muito crente que tu chega no domingo à noite, o pastor fizer um apelo, irmão, quantos creem que Jesus é o centro da sua vida? Vai todo mundo levantar a mão. Mas se no outro dia o pastor falar, então amanhã, 5 da manhã, vamos orar, pedindo para Jesus a presença dele, aí já diminui os irmãos com a mão levantada. Os irmãos que vêm no outro dia já também diminui. Aí vem a meia dúzia.
Mas se pedir para arrumar um tempo, para fazer um curso de alguma coisa, para fazer alguma coisa da faculdade, para ir atrás do crush, para atrás da crush, aí nego tem tempo, irmão. Nunca, jovem é assim, jovem não consegue vir no culto, mas arruma um crush, uma crush. Ah, ele arruma tempo, atravessa a cidade, vai em outra cidade. Eu conheço um jovem que pegou um dia, foi até em outra cidade, Goianápolis, foi de madrugada, foi orar, orou às 5 horas. Orou às 5 horas, jovem, entendeu? No final, a garota tá namorando com o outro ainda, irmão. Misericórdia. Orou pouco ainda. Não deu certo. Mas jovem, irmão, eu conheço porque eu sou um jovem que faz isso. Quando a gente quer, irmão, você faz, você atravessa a cidade, tu faz de tudo. Mas por Jesus, irmão, vim no culto domingo de manhã. Sempre tem aquele que trabalha de segunda a sexta, fala, domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Sempre tem essa desculpa. É só ver os irmãos, se tirar EBD, todo mundo sente falta, mas no dia de vir também ninguém vem, é uma coisa impressionante. O mesmo que dá glória a Deus pela EBD é o mesmo que não vem. Que Cristo é essa nossa prioridade? Será que realmente nós nos esvaziamos de nós mesmos? Ou o nosso conforto é prioridade? Ou eu ser feliz é prioridade? Será que nós estamos dispostos a nos submeter a uma vida de discipulado? Será que nós estamos dispostos a perder horas de sono para dedicar em oração? Será que nós estamos dispostos a perder tempo de lazer para dedicar na meditação da palavra? Porque dizer que Cristo é o centro é fácil. Difícil é viver. Ou será que nós estamos tão cheios de nós que o nosso conforto é a prioridade da nossa vida? Que Cristo seja a nossa prioridade. Que nós possamos constranger o nosso orgulho, furar o nosso ego e realmente nos esvaziar de nós. Que seja um tempo, meus queridos, de tirarmos os olhos do espelho, tirarmos os olhos da selfie do Instagram e a gente olhar para o que Deus criou a gente para olhar ao redor. Deus não nos fez para ficar olhando para nós. Ele nos fez para olhar para a criação. Ele nos fez para olhar para os nossos irmãos. Mas Ele não nos fez de uma maneira que a gente consegue se enxergar. Gosto muito, porque o pastor Lucas Gonçalves uma vez falou sobre isso. Deus criou os nossos olhos de uma maneira que a gente só consegue ver um ao outro. Quem criou o espelho e a selfie foi o ser humano. Que nós possamos meditar nisso. Porque se quisermos ser como Cristo, nós precisamos nos esvaziar. Mas quando a gente se esvazia, a gente precisa encher de outra coisa. Cristo nos ensina que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Se nós quisermos ter a mente de Cristo, nós precisamos ter uma vida com atitudes e posicionamento. Precisamos nos esvaziar. Nós precisamos morrer e entregar. Precisamos morrer para o nosso eu, para as nossas vontades. E entregar tudo diante de Deus, em obediência à vontade dele sobre a nossa vida. Sem cruz é impossível seguir Jesus. Em Mateus 16, Jesus vai dizer a partir do verso 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Esse texto é muito forte, é muito claro que Jesus está dizendo. Quer me seguir? Quer vir comigo? Amém. Mas você tem que saber de uma coisa. Tu vai ter que tomar uma cruz. Negar a si mesmo. E aí você tem condição de me seguir. Tem que morrer. E a maioria de nós, eu creio que não vai precisar morrer fisicamente. Como naquela época muitos dos apóstolos precisaram. E alguns irmãos nossos no Oriente e no mundo precisam. Mas eu ouso dizer que morrer fisicamente talvez seja mais fácil. Porque é um momento. É óbvio que é um momento desesperador. Mas é um momento. Nega Jesus ou morre? Não nego. Pô, morreu. Agora, o negar a si mesmo e tomar a cruz, no sentido interior, é todo dia.
Então talvez hoje tu vença a batalha contra o teu eu, amanhã também, mas aí vem depois de amanhã. Aí tem daqui a 10 anos, tem daqui a 20 anos, aí tem você lá com 80 anos, servo de Deus a vida inteira, e está tendo que negar o seu eu dia após dia. Porque como a música do Thales diz, né, todo dia o pecado vem e chama. Todo dia a tentação vem e nos chama. Todo dia a sua carnalidade quer gritar para fora, quer negar Jesus. Todo dia o seu lado Pedro quer negar 3 vezes, até mais se deixar. Seguir Jesus não é fácil. É por isso que ele vai dizer, você tem certeza? Você faz a conta, calcula bem, para não desistir no meio do caminho e ficar feio. E eu faço essa pergunta para vocês. Realmente vocês querem seguir Jesus? Não precisa responder agora não, levantar a mão. Mas responde no seu interior. Porque talvez você nunca parou para refletir quão doloroso é seguir Jesus. Porque seguir Jesus vai ter coisas que você vai ter que abdicar. Vai ter coisas que você vai ter que renunciar. Conforme você entende o que é ter a mente de Cristo, você vai parar de pensar, isso é pecado, aquilo é pecado. Vai falar, o Espírito não quer que eu faça isso, o Espírito não quer que eu faça aquilo. Isso não convém, isso vai escandalizar, isso não é direito. Não é mais sobre pecado ou não pecado, mas o Filho ele entra num nível de profundidade ainda maior. Vão ter compromisso que o Espírito vai fazer só com você. E talvez você não vai poder ter uma prática. Talvez ele vai direcionar você para se abnegar de alguma coisa específica. Talvez você vai entender que beleza, isso até não é pecado, mas isso não convém, isso não é coerente, isso vai escandalizar, isso não é ideal. Eu sou filho de Deus, que imagem eu estou passando? Não é só sobre andar no limiar, porque esse é o crente que não entendeu a nova mentalidade, é o crente que quer ser do mundo. Ah, se eu passar daqui é pecado, eu vou para o inferno, tem que ficar... Ih, tô beirando a linha. Não, se eu ficar até aqui com a garota, pode, ainda daqui é pecado. Não, mas até aqui não tem problema, não é isso. Não é para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para mais, para querer ser santo, não só ter medo do inferno, mas falar, eu sou santo porque é santo aquele que me chamou. É ser cheio do Espírito, falar, Espírito, o que eu tenho que fazer? O Espírito está me incomodando, então eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. O que Jesus faria? Mas não somente imaginar o que ele faria, mas pegar a palavra e ler o que ele fez e falar, Jesus, ele fez assim, então acho que é melhor eu andar assim. Não é viver de achismos, mas é viver de profundidade. O problema é que a gente não quer morrer. A gente quer continuar vivendo um pouco de pecado, um pouco... O importante é eu tenho que tentar ir para o céu. Pecar o máximo que dá sem perder o céu. Flertar o máximo. Eu quero ser o máximo, curtir a vida ao máximo e não perder o céu, não. Jesus não tem o céu, ele tem a presença dele para a tua vida hoje, amanhã e eternamente. O céu é só uma parte do que ele tem para a sua vida. Ele tem muito mais, ele te chamou para muito mais. Mas se quisermos viver isso, nós precisamos morrer e entregar. Morrer e entregar, dia após dia. E então nós iremos provar do poder de Deus. Porque o exemplo de Cristo, Paulo continua falando que por essa vida que Jesus viveu, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A última lição que os textos nos mostram, a primeira coisa é que esse Jesus que nós servimos é Senhor sobre todas as coisas. Então quando você escolhe caminhar com Ele, você está do lado certo da força. Porque Ele já venceu Satanás, Ele já venceu a morte. E Ele reina soberano sobre todas as coisas. Então quando você escolhe caminhar com Ele, é uma escolha inteligente. Porque você está escolhendo caminhar com o Senhor do universo. Que pode abrir portas que ninguém fecha. Que pode abrir oportunidades que ninguém vai tirar. Que pode te levar a lugares que ninguém vai conseguir. Que pode te entregar coisas que ninguém vai tomar da tua vida. Mas a segunda lição que Paulo nos mostra é que assim como Cristo foi glorificado, nós também seremos no dia da volta dele. A certeza que nós temos é que a nossa fidelidade a Deus, por mais que doa hoje, é como Jesus falou, quem perde a sua vida, esse verdadeiramente a achará. Se nós decidirmos abdicar do nosso eu hoje,
o nosso amanhã será garantido na eternidade com Cristo. Cristo está voltando, e essa é uma promessa que nós temos confiança. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, e ele é a garantia que Cristo vai voltar, e quando ele voltar, nós seremos elevados aos céus, e junto com ele reinaremos para toda a eternidade. Teremos o nosso corpo glorificado, todo choro e toda lágrima serão enxugados diretamente por Deus. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais pranto, a vida enfim vai valer a pena, enfim vai fazer sentido. Essa é a promessa que nos está reservada. Essa é a certeza da qual nós nos apegamos. Mas se quisermos viver isso, precisamos ter a mente de Cristo. Aceitar Jesus, fazer o apelo, é a primeira parte de uma jornada da fé. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo começa a habitar sobre nós, a justiça de Deus é derramada sobre nós. E a primeira parte do processo de salvação é iniciada na nossa vida. Nós somos justificados, somos tornados justos. Satanás pode acusar, mas o sangue de Cristo foi derramado e limpa os nossos pecados. Mas então, a partir desse momento se inicia a segunda fase da vida do crente na sua salvação, que é a jornada de santificação. Como Pedro disse, sejam santos como Deus é santo, como nosso Senhor é santo. Agora que nós somos salvos, nós temos o Espírito Santo sobre nós. E nós precisamos viver uma vida de santidade, que revela esse Espírito que habita em nós. Nós não buscamos santidade para ser salvos, mas porque nós fomos salvos, nós vivemos em santidade. É uma maneira de termos gratidão a Deus, mas também de termos a presença dEle constante conosco, pois Deus não coabita com o nosso pecado. Então, viver uma vida de santidade aumenta e aprofunda cada dia mais a nossa conexão com Deus. Então chega o dia em que Jesus vai voltar e seremos arrebatados, ou o dia em que a nossa jornada é encerrada e nós morremos nessa terra, mas nós somos elevados aos céus e encontraremos com Cristo. E no dia da sua volta, nós seremos todos, os mortos, os vivos, arrebatados, encontraremos com eles. Então se encerra a terceira fase da salvação, que é a glorificação. Nesse dia todos nós seremos glorificados. Todos aqueles que foram fiéis, todos aqueles que perseveraram até o fim, herdarão a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz tem preparado para todos nós, a todos que aguardam a sua vinda. Meus irmãos, isso é lindo demais. E esse é o convite de Cristo para a nossa vida hoje. Mas para vivermos essa última fase de glorificação, nós precisamos viver uma vida de santificação. Precisamos ter atitudes e posicionamentos que nos levem de encontro ao Evangelho. Precisamos ter a atitude de Cristo Jesus, que se esvaziou, que morreu, que se entregou. E dessa maneira teremos a certeza que, assim como Ele, nós também seremos glorificados. O chamado de Deus para a nossa vida é vivermos como Cristo Jesus. E é sobre isso que ao longo desse ano nós falaremos, sobre ter essa mente de Cristo Jesus. Porque o meu desejo pessoal e aquilo que o Espírito Santo tem inquietado na minha vida, e a música que o Drops lançou no passado, parece que é a encarnação dessa expressão do que Deus quer fazer na nossa geração. Porque muitos chamam de vários nomes, geração Nutella, geração mimada, geração isso, geração aquilo. Mas o que a Bíblia diz é que, jovens, vós sois fortes, e nós já vencemos o maligno. Deus declarou sobre a nossa vida que nós somos fortes, que nós já vencemos o maligno. E eu libero essa palavra de Deus sobre a sua vida. Você é forte no Espírito de Deus e já venceu o maligno. Não existe mentalidade satânica que venha dominar a tua vida, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito gera em nós a mentalidade de Cristo. Mas que nós possamos tomar posse daquilo que a Escritura declara sobre nós. Que nós não somente batemos no peito falando, a Bíblia diz que eu sou forte, mas que a gente haja como um jovem forte. E ser forte não é simplesmente suportar tudo. Ser forte não é deixar de chorar e sentir emoções, mas ser forte é dizer não quando o pecado vem e chama para dizer sim. É dizer não quando teu amigo te chama para fazer aquele convite, aquele rolê, e você tem que dizer não. É ser forte quando aquela vontade da tua carne de se afastar, de escolher um mau caminho chama, e você dizer não. Isso é ser forte.
A mentira que contam é que a gente é muito fraquinho seguindo um conjunto de regras da igreja, mas eu te falo, ser crente é mais difícil que ser do mundo. Porque dizer sim para o meu desejo é fácil. Difícil é dizer não. Dizer não é muito mais difícil do que dizer sim. E é para isso que Cristo nos chamou. Para dizer não para o nosso eu, dizer não para o pecado, dizer não para os convites e dizer sim para Ele todo dia. A música é Ele do Drops, fez muito sucesso. Eu confesso que oro a Deus pedindo para conseguir um dia viver essa música e poder louvar ela com autoridade. Mas essa letra, que ela nos constranja, porque a música diz, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada dia mais diminuindo, porque importa que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. Quando a gente cita assim, ó, uma poesia linda. Ouve essa música meditando. Não sei se tu já parou para fazer isso. Eu já fiz isso algumas vezes. E ela nos constrange, nos leva a um lugar de choro, de quebrantamento. Mas é essa mensagem que Cristo nos chamou para viver. Eu quero te convidar a poder cantar um dia essa música com autoridade. Poder dizer, eu estou perdendo tudo, mas é com amor. É por amor e com alegria. Porque é esse estilo de vida que João Batista viveu, apontando para Cristo Jesus. E é esse estilo de vida que Paulo viveu, apontando para Cristo Jesus. E esse é o estilo de vida que o Espírito Santo nos chama para viver hoje. Um estilo de vida que aponte para Cristo Jesus. Fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Mas antes de eu fazer essa oração, eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não tomou a decisão de seguir Jesus, que talvez ainda não se posicionou, que ainda não escolheu esse caminho, mas que hoje, ouvindo essa mensagem, entendeu que o caminho é difícil, o caminho é árduo, mas que quer caminhar com Cristo Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou o caminho de Jesus, mas que hoje quer escolher esse caminho. Se tiver alguém aqui, que levante a mão. A gente vem aqui na frente, eu quero orar pessoalmente pela tua vida nesse momento. Mas também se tiver alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo, estava no caminho, perdeu a rota, o Uber deu no Waze, deu no lugar errado, desviou, pegou um atalho, deu errado. E quiser também aqui nessa noite se reconciliar com Cristo Jesus, eu quero te chamar aqui à frente, para que a gente possa orar pela tua vida e te abençoar para que você saia daqui com a bênção do Senhor, com a vida endireitada. Amém? Tem ninguém? Todo mundo é de Jesus? Então fecha os olhos, então vou orar por você nessa noite. Se alguém depois quiser conversar comigo, estou à disposição. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te adoro, Senhor, eu te agradeço pelo teu amor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, ó Pai. Obrigado por essa mensagem. Que o teu Espírito Santo coloque ela nas nossas mentes, que o Senhor quebrante os nossos corações, mas faça essa mensagem se entrar na nossa mente com profundidade. Que nós possamos encarnar as verdades que nessa noite foram declaradas. Que nós possamos escolher viver de uma maneira diferente, Pai. Essa é a minha oração, que ninguém saia da mesma maneira que chegou aqui nessa noite, mas que o teu poder, que o teu Espírito Santo continue a nos constranger e que essa mensagem continue a martelar nas nossas mentes, dia após dia, semana após semana, e que o Espírito Santo nos transforme a cada semana, a cada dia mais, na imagem do Filho perfeito de Deus. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.